Eu nunca imaginei que um simples café derramado pudesse mudar minha vida para sempre. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquele dia de outono, quando esbarrei em uma cadeira e meu latte voou direto para o colo do homem mais deslumbrante que eu já tinha visto. Meu Deus, eu sinto muito. Eu gaguejei, morta de vergonha, pegando um monte de guardanapos para tentar consertar o estrago. Ele não se irritou, não reclamou, apenas sorriu, com um daqueles sorrisos que fazem o estômago dar um giro. Tudo bem, acidentes acontecem, disse ele, pegando o guardanapo da minha mão. Nossos dedos se tocaram por uma fração de segundo, e algo dentro de mim pareceu se acender. Eu sou o Daniel. Júlia, respondi, sentindo meu rosto queimar. E foi assim que tudo começou. Daniel era tudo o que eu sempre sonhei. Charmoso, atencioso, com um senso de humor que me fazia rir até doer a barriga. Ele lembrava dos pequenos detalhes. Meu medo bobo de elevadores, minha obsessão por filmes de terror ruins, até mesmo o fato de eu sempre pedir pizza de pepperoni às sextas-feiras. 6 meses depois do nosso primeiro encontro, ele se ajoelhou no mesmo café onde nos conhecemos e me pediu em casamento. Eu disse sim antes mesmo que ele terminasse a frase. No começo tudo era perfeito. Até a família dele parecia me adorar. Seu pai, Roberto, era um homem quieto, mas sempre me recebia com um abraço caloroso. E então havia Carmen, minha sogra. No início, ela era encantadora. Finalmente meu filho encontrou uma mulher à altura, ela dizia, apertando minhas mãos como se eu fosse um tesouro. Ela me convidava para almoços, me presenteava com perfumes caros e me incluía nas conversas de família como se eu sempre tivesse feito parte daquele círculo. Eu me sentia aceita. Quase como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. Mas então, algo mudou. Os primeiros sinais foram sutis. Um comentário aqui, uma observação ali, sempre disfarçados de preocupação. Você não acha que deveria cuidar mais da sua pele, Júlia? Daniel sempre gostou de mulheres com um brilho natural. Ou então, nossa, você cozinha bem, mas a ex-mulher dele fazia um risoto de fungo que ele amava. Eu tentava rir, ignorar. Afinal, toda sogra tinha seus momentos, não é mesmo? Mas então veio o casamento. O dia mais feliz da minha vida deveria ter sido perfeito. E por um tempo, foi. Eu me lembro de estar parada na frente do espelho, vestida de noiva, sentindo que nada poderia estragar aquele momento. Até que Carmen entrou no camarim. Você está linda, querida, ela disse, ajustando meu véu com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas você tem certeza de que quer esse penteado? A Laura usou algo parecido no casamento dela. O nome dela caiu como uma bomba. Laura. A ex-mulher de Daniel. Aquela que supostamente tinha ido embora para a Europa e nunca mais voltou. Ah, é? Eu respondi, tentando manter a voz estável. Sim, Carmen continuou, passando a mão no meu vestido como se estivesse tirando um fio de poeira imaginário. Ela era tão elegante, mas você também está muito bonita, considerando. Considerando. O quê? Eu quis perguntar, mas engoli a pergunta. Não era o momento. O casamento foi lindo, apesar de tudo. Daniel me olhava como se eu fosse a única pessoa no mundo, e por algumas horas eu conseguia esquecer os comentários de Carmen. Mas quando chegamos da lua de mel, as coisas começaram a desmoronar. Ela estava em nossa casa quando voltamos. Mamãe, o que você está fazendo aqui? Daniel perguntou surpreso. Ah, só vim deixar algumas coisas para vocês. Ela respondeu, abrindo a geladeira para mostrar uma bandeja de comida. Fiz o prato favorito do Daniel. Você sabe, aquele que a Laura sempre fazia. Eu olhei para Daniel, esperando que ele dissesse algo, mas ele apenas sorriu e abraçou a mãe. Obrigado, mãe. Você é a melhor. Naquela noite, quando nos deitamos, eu finalmente me permiti perguntar. Daniel, por que sua mãe fala tanto da Laura? Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Ela só sente falta dela, eu acho. Elas eram próximas. Mas ela não deveria ficar mencionando a sua ex no nosso casamento, não é? Ele virou para mim e me puxou para perto. Júlia, não é nada. Mamãe só quer o melhor para nós. Eu queria acreditar nele. Mas no fundo algo me dizia que aquilo era só o começo. E eu estava certa, porque algumas semanas depois, minha vida viraria de cabeça para baixo. E tudo por causa de uma mentira. A lua de mel tinha sido perfeita. 2 semanas nas Maldivas, com Daniel me fazendo sentir a mulher mais amada do mundo. Quando voltamos, eu estava convencida de que nada poderia estragar nossa felicidade, como eu estava enganada. Naquela terça-feira, comum, cheguei em casa depois de um dia estressante no trabalho. Mal sabia eu que meu mundo estava prestes a desmoronar. Daniel estava sentado na sala, com uma expressão que nunca tinha visto antes, uma mistura de raiva e dor que fez meu estômago embrulhar. Precisamos conversar, ele disse, a voz dura como aço. Meu coração acelerou. O que aconteceu, amor? Ele jogou o celular na mesa entre nós. Na tela, uma conversa de WhatsApp com mensagens explícitas entre um número salvo como Júlia e um tal de Ricardo.
Mensagens que eu nunca tinha escrito. Fotos íntimas minhas que nunca tinha enviado para ninguém. Daniel, isso não é meu. Eu gritei, as mãos tremendo ao pegar o telefone. Eu nem conheço nenhum Ricardo. Então explica isso. Ele respondeu, a voz cortante. São mensagens da sua conta, com a sua foto de perfil. E fotos suas que só eu deveria ter. Eu examinei as mensagens com pânico crescente. Era minha conta, sem dúvida. Mas como? Eu nunca tinha traído Daniel. Nunca sequer pensado nisso. Alguém tinha invadido minha conta ou, pior, tinha forjado tudo. Alguém está tentando nos separar, eu disse, tentando manter a calma. Pensa bem, por que eu faria isso? Eu te amo. Ele fechou os olhos por um momento, e quando abriu, vi que havia tomado uma decisão. Minha mãe me mostrou essas mensagens ontem. Ela recebeu prints anônimos no e-mail. Carmen. O nome ecoou na minha mente como um sino funéreo. Tudo começou a fazer sentido. Os comentários passivo-agressivos, as comparações constantes com Laura. A maneira como ela sempre encontrava uma forma de me diminuir. Daniel, por favor. Eu implorei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Sua mãe nunca gostou de mim. Isso tem que ser uma armação dela. Ele balançou a cabeça, o rosto fechado. Minha mãe pode ser complicada, mas ela nunca mentiria sobre algo assim. E as provas estão aqui, Júlia. Ele pegou o celular de volta. Vou passar a noite no hotel. Preciso pensar. Quando a porta se fechou atrás dele, eu desabei. Mas no meio do desespero, uma faísca de determinação surgiu. Se Carmen estava por trás disso, eu ia provar. Peguei meu celular e fiz algo que nunca imaginei fazer. Liguei para Laura. Para minha surpresa, ela atendeu na terceira chamada. Júlia. A voz dela soou cautelosa. Laura, eu preciso da sua ajuda. Carmen está tentando destruir meu casamento como ela destruiu o seu. O silêncio do outro lado durou tanto que achei que ela tinha desligado. Então veio a resposta que mudaria tudo. Encontre-me amanhã no café da esquina da sua rua. 10 horas. E traga seu celular. Naquela noite, enquanto esperava sozinha na cama que ainda cheirava a Daniel, eu sabia que estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo. E que de alguma forma, Carmen estava no centro disso tudo. A chuva batia forte contra as janelas do café quando entrei, molhada e tremendo não só por causa do frio. Laura já estava lá, sentada num canto discreto, com os dedos entrelaçados em volta de uma xícara de chá que parecia ter esfriado há muito tempo. Quando me viu, seus olhos escuros brilharam com uma mistura de pena e reconhecimento. Você parece tão assustada quanto eu estava. Foram suas primeiras palavras, ditas num tom tão baixo que quase se perderam no barulho da chuva. Me sentei à sua frente, minhas mãos ainda tremendo ao tirar o casaco encharcado. Preciso saber a verdade, Laura. O que Carmen fez com você? Ela olhou em volta antes de se inclinar para a frente, seu perfume discreto misturando-se com o aroma do café. Primeiro, me mostre essas mensagens que Daniel recebeu. Peguei meu celular com dedos trêmulos e mostrei as capturas de tela que Daniel tinha me enviado antes de bloquear meu número. Laura examinou cada imagem com atenção cirúrgica, seus olhos estreitando conforme deslizava os dedos pela tela. É o mesmo padrão, ela murmurou. Exatamente o mesmo. O que quer dizer? Laura levantou os olhos e pela primeira vez vi o verdadeiro terror neles. Ela fez o mesmo comigo, Júlia. Mensagens falsas, fotos adulteradas, até prints de conversas, que nunca aconteceram. Ela abriu sua bolsa e tirou um envelope amarelado. Guardei isso por anos. Dentro estavam impressões de mensagens quase idênticas às minhas, só que com o nome dela ligado a um tal de Marcos, em vez de Ricardo. Até as datas eram parecidas, sempre logo após discussões entre ela e Daniel. Como você não provou que era mentira? Perguntei, minhas unhas cravando-se involuntariamente na mesa. Laura deu uma risada amarga. Tentei, mas Carmen é cuidadosa. Ela espera o momento perfeito, quando você e Daniel estão em crise, para plantar a evidência. Seus dedos apertaram o envelope até amassá-lo. E ela sempre tem um álibi perfeito. Meu coração batia tão forte que eu temia que os outros clientes pudessem ouvir. Mas por quê? O que ela ganha com isso? Foi então que Laura disse as palavras que fizeram meu sangue gelar. Porque nenhuma de nós é boa o suficiente para o filho dela. E ela fará qualquer coisa para mantê-lo só para ela. A xícara de chá entre nós parecia ter virado um objeto estranho. Um símbolo de normalidade em meio ao pesadelo que se desdobrava. O que eu faço agora? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Laura olhou para mim com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Você precisa de provas irrefutáveis. Algo que Daniel não possa ignorar. Ela hesitou, então acrescentou. Carmen tem o hábito de gravar conversas. Se você conseguir acesso às gravações dela... Como diabos vou fazer isso? Interrompi, sentindo o pânico subir novamente. Foi então que Laura me entregou um pequeno cartão de visita. Esse é o técnico que consertou o computador dela ano passado. Ele pode te dizer como acessar o sistema dela.
Seus olhos se encontraram com os meus. Mas, Júlia, se você for fazer isso, precisa ser cuidadosa. Carmen não é apenas manipuladora. Ela é perigosa. O telefone de Laura vibrou, e ela olhou a mensagem com os olhos arregalados. Eu tenho que ir. Ela se levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Não me ligue deste número de novo. Se precisar falar comigo, use o e-mail que escrevi no verso do cartão. Antes que eu pudesse responder, ela desapareceu na chuva, deixando para trás apenas o envelope com as provas e 1 milhão de perguntas sem resposta. Fiquei paralisada na mesa, olhando para o cartão na minha mão. O nome, Rafael, Informática, parecia pulsar diante dos meus olhos. Sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Se eu fizesse isso, estaria me rebaixando ao nível de Carmen. Mas se não fizesse, perderia Daniel, para sempre. Quando saí do café, a chuva tinha diminuído para uma garoa fina. Olhei para cima, para o apartamento que Daniel e eu havíamos escolhido juntos, onde agora apenas uma luz fraca brilhava na sala. Ele estava lá, sozinho, acreditando que eu o tinha traído. Naquele momento, tomei minha decisão. Amanhã, eu ligaria para Rafael e faria o que fosse preciso para recuperar minha vida, mesmo que isso significasse enfrentar o monstro que Carmen realmente era. O escritório de informática ficava num prédio antigo no centro, com uma placa tão desbotada que quase passei reto. Minhas mãos suavam enquanto empurrava a porta, fazendo um sino antiquado anunciar minha chegada. O cheiro de poeira e eletrônicos velhos invadiu minhas narinas. Rafael? Chamei, minha voz ecoando no espaço vazio. Um homem magro com óculos grossos surgiu de trás de uma pilha de computadores, manchas de café na camisa. Sou eu. Em que posso ajudar? Mostrei o cartão que Laura me dera. Preciso de informação sobre um cliente seu, Carmen Mendes. Seus olhos se estreitaram por trás das lentes. Não costumo falar sobre clientes. Virou as costas, fingindo organizar uns cabos. Aproximei-me do balcão, baixando a voz. Ela está destruindo vidas, Rafael. Já fez isso antes, e está fazendo de novo. Meu celular tremia em minhas mãos quando mostrei as mensagens falsas. Preciso provar que ela forjou isso. Ele olhou as imagens, depois para mim, conflito visível em seu rosto. Ela me trouxe um notebook no ano passado. Queria recuperar arquivos deletados. Uma pausa. Mas tinha outras coisas lá. Pastas criptografadas cheias de gravações. Meu coração acelerou. Gravações do quê? De tudo. Rafael tirou os óculos, limpando-os nervosamente. Conversas familiares, discussões, até situações íntimas. Ela tinha anos de arquivos. O mundo parecia girar. Você tem cópia desses arquivos? Deus me livre. Ele fez o sinal da cruz. Mas o notebook ainda está aqui. Nunca voltou para buscar. Quase caí para trás. Ela deixou aqui? Por quê? Rafael encolheu os ombros. Disse que compraria um novo. Nunca mais apareceu. Baixou a voz para um sussurro. Sei lá, talvez tenha esquecido o que tinha nele. Minha pele formigava. Preciso ver esse notebook. Loucura. Se descobrirem, por favor. Minhas lágrimas caíram sobre o balcão. Manchado. É minha única chance. Ele olhou para a porta, depois para mim, e finalmente suspirou. 5 minutos, e nunca me viu. Me levou para um quartinho nos fundos, cheio de equipamentos empoeirados. De uma gaveta trancada, tirou um MacBook prateado com um adesivo de flor, desbotado. A senha é o nome do filho dela. Nunca muda. Quando a tela acendeu, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar Daniel. O sistema abriu, revelando uma área de trabalho impecavelmente organizada. Rafael ficou de guarda na porta enquanto eu vasculhava. Pastas com nomes inocentes como contas e fotos da família escondiam arquivos de áudio numerados. Ao abrir um aleatório, a voz de Carmen encheu o pequeno cômodo. Não se preocupe, Laura. Eu cuido de tudo. Quando terminar, ele voltará. Para onde pertence. Comigo. Apertei pause, enjoada. Era a prova que precisava. Comecei a copiar os arquivos para meu pendrive, quando Rafael deu um passo alarmado. Tem alguém vindo! Desliguei o notebook às pressas, mas já era tarde. A campainha da loja tocou. Rafael saiu correndo e eu ouvi uma voz que fez meu sangue gelar. Bom dia, vim buscar meu notebook. Carmen. Me escondi atrás de uma pilha de caixas, meu coração batendo tão forte que tinha certeza que ela ouviria. Através das frestas, vi seu vestido impecável, seus saltos altos, seu sorriso cortante. Ah, sim. Rafael mentiu com uma naturalidade impressionante. Está lá atrás, já vou pegar. Ela seguiu ele com os olhos. Estranho. Recebi uma ligação dizendo que minha nora estava aqui. Você viu uma moça morena? Olhos castanhos? Rafael deu de ombros. Ninguém entrou hoje além da senhora. Carmen não parecia convencida. Seus olhos escanearam a loja, passando direto pelo meu esconderijo.
Por um milagre, seu telefone tocou. Ao atender, seu rosto mudou. Daniel, querido, o que houve? Aproveitei a distração para rastejar até a saída dos fundos, o pendrive com as provas escondido no meu sutiã, quente contra a pele. Quando a porta dos fundos rangeu ao abrir, Carmen gritou. Espera! Corri como nunca, pelas vielas do centro, sem olhar para trás. Só parei quando dobrei 3 esquinas, encostando-me numa parede para recuperar o fôlego. O pendrive estava lá, seguro. Eu tinha as provas. Mas uma coisa era certa. Carmen agora sabia que eu estava atrás dela, e ela não iria deixar barato. Minha mão não parava de tremer enquanto eu enfiava o pendrive no computador do apartamento que agora chamava de casa. Um estúdio minúsculo que cheirava a tinta fresca e solidão. O cursor piscava na tela como se estivesse me provocando. Eu sabia que, uma vez que visse o conteúdo daqueles arquivos, não haveria volta. O primeiro áudio que abri era recente. Datava de 2 semanas atrás, antes de Daniel me expulsar de nossas vidas. A voz de Carmen ecoou pelos alto-falantes, doce como veneno. Ricardo, preciso que você faça um serviço para mim. Sim, o mesmo que da última vez. Não, mais convincente desta vez. O valor é o mesmo. Meu estômago embrulhou. Ela estava contratando alguém para forjar as mensagens. Avancei para o próximo arquivo, uma gravação do dia em que Daniel me confrontou. A voz de Carmen era triunfante. Finalmente ele viu a verdade sobre essa pitá. Sim, as mensagens funcionaram perfeitamente. Não se preocupe, eu cuido do pagamento. Assim que tiver certeza que ele assinou os papéis do divórcio. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas continuei ouvindo. Até que encontrei um arquivo mais antigo, com o título L, Plano B. Quando cliquei, a voz de Carmen e Laura preencheu o quarto. Você nunca será boa o suficiente para meu filho, Laura. Ele merece alguém da nossa classe. Se tiver juízo, some antes que eu faça você sumir. Um barulho de luta. Depois o som de Laura chorando. Você é uma louca. Ele vai saber disso tudo. Carmen riu. Um som que me fez arrepiar. Tente contar pra ele. Ninguém acredita numa histérica que inventa histórias sobre a sogra. Desliguei o áudio, enjoada. Era exatamente o que ela tinha feito comigo. Mas o pior estava por vir. O último. Arquivo, gravado no dia anterior, fez meu sangue gelar. Sim, é ela. A vadia foi atrás do notebook. Não deixe ela chegar no Daniel. Resolva isso como resolvemos o problema da Laura. O cemitério da fazenda é perfeito. Ninguém nunca procura lá. O telefone escapou dos meus dedos quando eu recuava, da tela, horrorizada. Carmen não estava apenas mentindo. Ela era capaz de matar. E Laura? Meu Deus. O que ela tinha feito com Laura? Corri para o banheiro e vomitei, meu corpo tremendo incontrolavelmente. Quando levantei a cabeça, vi meu reflexo no espelho. Olhos vermelhos, rosto pálido, uma estranha com medo. Como eu tinha caído nessa armadilha? O barulho da fechadura, girando, me fez gritar. Alguém estava entrando no meu apartamento. Carmen tinha me encontrado? Meus olhos procuraram desesperadamente por uma arma, agarrando a única coisa à mão. Um secador de cabelo. Júlia? A voz fez meu coração parar. Era Daniel. Ele estava na minha porta, olhos vermelhos, segurando seu telefone. Acabei de receber uma mensagem anônima, dizendo que você está em perigo. Seu olhar caiu no meu computador, onde o arquivo de áudio ainda estava aberto. O que diabos está acontecendo? Eu queria correr para ele, mas fiquei paralisada. Como saber se ele não estava ali para me levar até Carmen? Minhas mãos se apertaram no secador. Ouça isso. Minha voz saiu rouca quando apertei play no áudio mais incriminador. Assistir a expressão de Daniel mudar de preocupação para incredulidade e depois para horror foi como ver um filme em câmera lenta. Quando o áudio terminou, ele caiu de joelhos. Meu Deus. Ela matou Laura? Tudo que ela me disse era mentira? Foi quando ouvimos 3 batidas secas na porta. Firmes. Autoritárias. Daniel me puxou para trás antes que eu pudesse responder. Não abra. Seu sussurro era urgente. A casa da fazenda fica a 2 horas da cidade. Se ela mandou alguém, outras 3 batidas. Mais fortes desta vez. Eu olhei para o pendrive na mão, depois para Daniel. Em seus olhos, vi a mesma pergunta que ecoava na minha mente. Como sairíamos vivos dessa? As batidas na porta ecoavam como tiros no silêncio do apartamento. Daniel me puxou para o banheiro, fechando a porta sem fazer barulho. Seus dedos gelados se entrelaçaram nos meus enquanto ele sussurrava no meu ouvido. Tem uma saída de incêndio, pela janela do banheiro. Você vai sair por ali. E você? Minha voz saiu estrangulada pelo medo. Ele enfiou o pendrive no bolso e pegou meu celular, digitando rápido. Vou distrair quem estiver aí fora. Você corre direto para a delegacia, mandei o endereço para seu telefone. As batidas viraram golpes. A maçaneta sacudiu violentamente.
Alguém estava tentando arrombar a porta. Daniel me empurrou em direção à janela minúscula do banheiro. Agora, Júlia. Meu coração batia tão forte que doía. Eu não vou te deixar aqui. Ele me olhou com uma intensidade que me paralisou. Eu acreditei nela em vez de você. Deixe-me consertar isso. O estalo da porta cedendo nos fez pular. Daniel não me deu escolha. Abriu a janela e quase me jogou para o corredor de incêndio. O último que vi foi ele pegando o secador de cabelo, como se fosse uma arma antes de fechar a janela atrás de mim. Desci as escadas metálicas tropeçando, minhas mãos escorregando no ferro gelado. Quando meus pés tocaram o chão do beco, ouvi um grito abafado vindo do meu apartamento. Um grito que reconheci mesmo através das paredes. Era Daniel. Corri, mais rápido do que jamais tinha corrido na vida. As ruas eram um borrão enquanto eu seguia o mapa que Daniel tinha enviado. Sangue pingava do meu joelho ralado, mas eu não sentia dor. Só o terror de saber que ele estava lá com quem quer que Carmen tivesse enviado. A delegacia era uma construção baixa de tijolos vermelhos. Entrei aos tropeções, colapsando no balcão do atendimento. Minha sogra. Ela mandou alguém. Meu marido está... As palavras saíam entrecortadas, ininteligíveis. O policial de plantão me segurou pelos ombros. Respire, senhora. O que aconteceu? Foi quando olhei para trás, pela porta de vidro da delegacia. Um carro preto sem placa parou abruptamente do outro lado da rua. A janela do motorista desceu devagar, revelando um homem de óculos escuros que apontou diretamente para mim. Era ele. O tal Ricardo das mensagens falsas. Eu sabia, tão certo quanto sabia meu próprio nome. Ele está aqui. Eu gritei, agarrando o braço do policial. Ele veio me matar. 2 agentes correram para a porta, mas o carro já disparava, derrapando na curva. Enquanto isso, eu despejei toda a história para o detetive que apareceu. As mensagens falsas, as gravações, o que Carmen tinha feito com Laura, a ameaça na gravação. O detetive, um homem de meia idade com olhos cansados, ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele fez uma pergunta que me deixou de sangue frio. Você tem certeza que seu marido está do seu lado nisso tudo? O pendrive. Daniel ainda estava com ele. E se Carmen conseguisse convencê-lo a destruir as provas? E se ela... Meu novo celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Pegamos seu marido. Venha sozinha para o armazém abandonado na Rua das Acácias. Se quiser vê-lo vivo. Contatos com a polícia. Páscoa, corpo no rio. Anexado estava uma foto. Daniel amarrado a uma cadeira. Sangue. Escorrendo de sua testa. O mundo desabou ao meu redor. O detetive ainda falava, mas eu não ouvia mais. Havia apenas uma coisa na minha mente. Eu tinha causado isso. E agora, tinha que consertar. Enquanto os policiais discutiam protocolos, eu me esgueirei pela porta dos fundos. O pendrive talvez estivesse com Daniel, mas eu tinha feito cópias, enviadas para a nuvem minutos antes de ele chegar. A prova ainda existia, mas eu precisava de algo mais. Precisava enfrentar Carmen de uma vez por todas. Peguei um táxi e dei um endereço. Não o armazém, mas a casa de Carmen. Se ela queria jogar sujo, eu ia jogar mais sujo ainda. Porque enquanto eles estavam distraídos com Daniel, eu ia encontrar a única coisa que poderia acabar com ela de vez, o corpo de Laura. A casa de Carmen ficava em silêncio, iluminada apenas pela luz fantasmagórica do poste na rua. Minhas mãos tremiam ao digitar a senha do portão. O aniversário de Daniel, que ela nunca mudava. Cada passo no jardim parecia ecoar como um trovão, mas eu sabia que tinha que ser rápida. Se eles descobrissem que eu não tinha ido ao armazém, a porta dos fundos estava trancada, mas a janela da lavanderia cedeu com um empurrão. O cheiro familiar da casa, lavanda e algo mais ácido, me invadiu, trazendo uma onda de memórias dolorosas. Eu precisava me concentrar. Fui direto para o escritório de Carmen, onde sabia que ela guardava seus segredos. Seu computador estava lá, mas ao ligá-lo, pedi uma senha que não era mais o nome de Daniel. Tentei todas as combinações possíveis, até que, num palpite, digitei Laurinha 1990, o apelido e ano de nascimento da ex de Daniel. O sistema abriu. Pastas com nomes enganosos povoavam a área de trabalho, impostos, receitas, contas. Mas foi a pasta oculta com o ícone de um pequeno caixão que me fez engolir seco. Dentro, fotos que me fizeram cobrir a boca para não gritar. Laura em um porão, amarrada. Laura com um olho roxo. E por fim, uma vala rasa em um campo arborizado. As coordenadas no título do arquivo levavam à fazenda da família. Estava enxugando as lágrimas quando ouvi o barulho. Carros chegando rápido, portas batendo. Carmen tinha voltado, e não estava sozinha. Escondi-me atrás da pesada cortina quando a porta da frente se abriu. A voz de Carmen era um fio de pânico. Procuram ela em todo lugar, mas não acreditam que veio aqui. Verifiquem os quartos. Pés pesados subiram as escadas enquanto Carmen entrava no escritório.
Pela fresta da cortina, vi seu reflexo no monitor. O rosto perfeito agora distorcido pelo medo. Ela deletava arquivos freneticamente quando seu celular tocou. Ela não apareceu? Uma pausa. Mantenham Daniel quieto até resolvermos isso. Meu coração parou. Daniel ainda estava vivo. Foi quando Carmen fez algo inesperado. Abriu um quadro na parede, revelando um cofre. Digitou o código e tirou uma pistola. Meu sangue gelou quando ela verificou o carregador com mãos firmes. Vamos acabar isso como acabamos com a outra. Ela murmurou para si mesma. Não pensei. Apenas, haja. Quando ela passou pela cortina, pulei sobre ela com um grito abafado. Caímos no chão, a arma escorregando para longe. Carmen rosnou como uma fera, suas unhas cravando no meu braço. Puta ingrata. Eu te dei meu filho. Gritei mais alto quando ela tentou me estrangular, seus olhos sem nenhum traço de humanidade. Foi quando ouvimos as sirenes. Carmen parou, ouvindo. Os homens dela gritaram algo sobre polícia. Ela me empurrou com força e correu para pegar a arma, mas eu fui mais rápida. Quando apontei a arma para ela pela primeira vez, vi medo nos olhos de Carmen. Você não tem coragem, ela cuspiu. Os passos na escada eram próximos agora. Gritos, de polícia, ecoaram pela casa. Por Daniel. Eu sussurrei e apertei o gatilho. O tiro acertou o ombro dela, fazendo-a cair de joelhos com um grito. No mesmo instante, os policiais invadiram o escritório. O detetive que eu tinha falado na delegacia estava na frente, sua arma alternando entre mim e Carmen. Júlia, largue a arma, ele ordenou. Eu deixei a pistola cair, minhas pernas cedendo. A fazenda. Laura está na fazenda. Carmen soluçava no chão, seu sangue manchando o carpete bege. Você arruinou tudo, ela choramingou. Eu só queria protegê-lo. Foi então que vi Daniel na porta, seu rosto marcado por hematomas, segurando o pendrive como um troféu. Seus olhos encontraram os meus, cheios de lágrimas e algo mais. Remorso, amor, gratidão. Eu ouvi tudo, mãe, ele disse, a voz quebrada. Todas as gravações, até as que você não sabia que eu tinha. Carmen tentou se arrastar até ele. Filho, eu fiz por você. Elas não eram boas o suficiente. Ele recuou como se ela tivesse lepra. Você é um monstro. Enquanto os policiais levavam Carmen e seus comparsas, Daniel me puxou para um abraço tão forte que doía. Senti seu coração batendo rápido contra o meu. Eu te amo, ele sussurrou. E nunca mais vou duvidar de você. Olhei para Carmen sendo algemada, seu olhar ainda cheio de ódio mesmo em derrota, e soube que finalmente estava livre. Não apenas dela, mas dos fantasmas do passado que ela criou. O sol começava a nascer quando saímos da casa, iluminando um novo dia. Um novo começo. Juntas.